Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Eu tô falando baixo porque tá de madrugada agora, tem gente dormindo aqui em casa, beleza? Bom galera, a gente vai continuar o estudo de distância entre dois pontos. Quem não assistiu a aula anterior, eu recomendo que assista, tá? Recomendo fortemente para você não ficar perdido nessa aula. Se em alguma aula você sentir dificuldade, você pode me perguntar pelo WhatsApp, sem problema, tá? Quando você assistir uma videoaula e ficar com dúvida em alguns pontos, você pode perguntar para mim lá no WhatsApp, professor. Teve um momento lá na videoaula que você falou isso, isso, isso e aquilo. Não consegui entender. Que aí a gente conversa sobre isso, sem problema, ok? Bom, então vamos lá. Só fazendo uma recordação breve aqui do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós descobrimos como que se calcula a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Então, se esses pontos aqui estiverem no plano cartesiano, a gente consegue calcular a distância entre eles. Então, nós vimos isso aqui na aula anterior. Eu mostrei para vocês como que calcula sem usar a fórmula e como que calcula usando a fórmula. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Bom, muito bem. O que acontece, galera? Na aula anterior, os exercícios te dava dois pontos. Então, por exemplo, um ponto A de coordenadas, sei lá, 3 e 1. E um ponto B de coordenadas qualquer coisa aqui, 4 e 2, por exemplo. Aí ele pedia para você calcular a distância entre esses pontos, que nós chamamos de DAB. Se os pontos se chamam A e B, a distância entre eles é DAB. Aí beleza, aí eu mostrei para vocês a fórmula, né? Caso você for fazer com a fórmula que a gente utiliza para calcular a distância entre esses pontos. Aí o primeiro ponto vai ter coordenadas x0 e y0. O segundo ponto, coordenadas x e y. E aí você joga esses valores aqui na fórmula e vai resolvendo a conta até você encontrar a distância. Bom, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Nos exemplos e nas tarefas, e na tarefa que eu passei nos dias anteriores, o exercício te dava os pontos e pedia para você encontrar a distância. Na aula de hoje eu vou mostrar uns exercícios que podem cair, que é um pouco diferente. Tem exercícios que, ao invés de te dar os dois pontos e pedir a distância, ele vai te dar a distância, ele vai te fornecer a distância, você não vai precisar de encontrar ela. Só que aí ele vai pedir um item aqui das coordenadas desse ponto. Ele pode pedir a abscissa desse ponto, ele pode pedir a ordenada desse ponto, ele pode pedir a abscissa desse ponto e ele pode pedir a ordenada desse ponto. Beleza? Então tem exercícios que caem dessa forma. Eles te dão a distância e pede para vocês encontrar um desses elementos aqui. Ó. Lembrando que o primeiro elemento do parênteses é o elemento do eixo x, portanto é o elemento da abscissa. E o segundo elemento é o elemento do eixo y, elemento da ordenada. Ok? Então eu vou fazer aqui dois exemplos desse tipo de exercício para vocês verem como que faz, ok? Então vamos lá. Bom, a distância do ponto A1, observe que ele não falou o valor desse elemento aqui. Tá? Então, a distância do ponto A1 ao ponto 0,2 é igual a 3. Então ele já forneceu para você a distância, você não vai ter que calcular ela. Calcule o valor da abscissa A. Então ele quer o valor disso daqui, do A. Por que tem esse nome abscissa? Porque o primeiro número que aparece no parênteses pertence ao eixo x.
Beleza? Por que tá ficando esse risco, velho? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, beleza então. Então vamos lá, galera. Então eu vou escrever aqui a fórmula. Não é necessário desenhar gráficos aqui. Então a fórmula para calcular a distância entre dois pontos é essa daqui. Beleza. Aí agora vamos substituir os valores que a gente tem nessa fórmula. Lembrando que o primeiro ponto aqui nós vamos chamar coordenadas dele x0 e y0. E o segundo ponto vamos chamar as coordenadas dele de x e y. Então vamos lá. A distância desses pontos, entre esses pontos, é 3. Então aqui no lugar desse DAB, eu vou colocar 3. Aí aqui na raiz quadrada vai ficar x0 é o A que nós estamos tentando encontrar. Vou escrever o A assim, tá? Menos o x. Opa, pera aí, galera. Cometi um erro aqui, ó. A gente começa aqui pelo x e não pelo x0. Então o x é 0 aqui, ó. Só para ver se vocês iam notar. Aí menos o x0. O x0 é o A. Só para ver se vocês iam notar. Só que assim, se você por acaso alterar essa ordem aqui, não tem problema. Agora vamos para o y. O y é 2 menos o y0, que é 1. Beleza. Aí vamos continuar a resolução. Vou escrever um pouco menor para ver se cabe aqui nesse espaço. Então vai ficar 0 menos A é menos A. Fica menos A ao quadrado. Mais 2 menos 1, 1. Fica 1 ao quadrado. Então vai ficar 3 igual a raiz quadrada. Um número negativo ao quadrado fica positivo, pode esquecer esse menos. 0 ao quadrado, desculpa, A ao quadrado é A ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Bom, para a gente continuar a conta, a gente tem que tirar essa raiz quadrada daqui. Como que faz para a gente tirar a raiz quadrada de um dos lados da equação? Bom, pensa o seguinte, se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 2. Como que eu poderia tirar a raiz quadrada do 2? Tirar a raiz quadrada, que eu falo não calcular a raiz quadrada, eu falo tirar mesmo essa raiz daqui, ó, sumir com ela daqui. Basta, é só você elevar essa raiz quadrada ao quadrado. Que aí esse 2 do expoente é cancelado com o 2 do índice, que fica invisível aqui na raiz. Aí o 2 sai para fora. Só que em uma equação, tudo que a gente for acrescentar de um lado da igualdade, a gente tem que fazer do outro também. Então, eu vou elevar ao quadrado aqui para tirar essa raiz daqui. Só que como eu elevei ao quadrado desse lado, eu vou ter que elevar ao quadrado do outro lado também. Ok? Tudo que a gente acrescenta numa equação, a gente acrescenta dos dois lados para não quebrar essa igualdade aqui. Bom, continuando aqui, então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Aí essa raiz quadrada ao quadrado, a raiz vai sumir, porque esse 2 vai ser cancelado com o 2 invisível aqui do índice da raiz. Então a raiz some, fica só A ao quadrado mais 1.
Bom, aí, como a gente quer encontrar o A, a gente isola ele. Então, vou passar esse 1 para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar 9, 1 vem para cá negativo. Fica assim. 9 menos 1 é 8. Eu vou escrever esse 8 aqui do outro lado. Só que eu não estou passando o 8 para o outro lado, eu só estou invertendo a igualdade, tá? Muito bem. Então, A ao quadrado é igual a 8. Agora, para a gente encontrar o valor do A, a gente tem que tirar esse 2 daqui, ó. Aí a gente vai fazer o inverso do que a gente fez aqui, ó. Para tirar a raiz quadrada, a gente coloca o expoente 2. Para tirar o expoente 2, a gente coloca uma raiz quadrada. Aí aqui também a gente teria que colocar a raiz quadrada dos dois lados. Só que aí, como a gente já sabe que esse 2 vai ser cancelado com esses 2, invisível da raiz, a gente coloca a raiz só do outro lado. Então, para tirar o 2 do expoente daqui, eu coloco uma raiz quadrada nesse número. Aí assim, galera, além de colocar a raiz quadrada, a gente tem que colocar um sinal de mais e menos. Nos exercícios anteriores em que aparecia esse tipo de situação, eu falava para vocês tirarem o menos, porque tem alguns exercícios que não faz sentido ter esse menos. Por exemplo, vamos supor que eu esteja trabalhando com comprimentos. Vamos supor que eu esteja trabalhando com comprimento de uma parede de uma casa. Não faz sentido falar que a casa tem comprimento, que a parede da casa tem comprimento de menos 5 metros. Não faz sentido, não existe comprimento negativo. Então, tem problemas que você não precisa colocar o sinal de menos. Agora, nesse aqui, você tem que colocar. Então, além da raiz quadrada, a gente vai ter que colocar esse sinal de mais e menos aqui. Bom, o 8, ele não tem raiz quadrada exata. Só que ele é um número fatorável, então a gente tem que fatorar. Para fatorar, você desenha uma reta vertical, coloca o 8 aqui. Aí você vai dividir ele pelo menor número primo possível, que no caso é o 2, que dá 4. O 4 também é por 2, que dá 2. O 2 é por 2, dá 1. Como esse 2 repetiu aqui, eu vou chamar isso aqui de 2 ao quadrado. Aí aqui dentro da raiz vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes esse outro 2 que ficou sozinho aqui. O número ao quadrado dentro da raiz sai para fora, porque esse 2 cancela com o 2 invisível aqui da raiz. Então fica 2 raiz de 2. Essa é a resposta. Beleza, galera? Um detalhe, hein? Eu já até comentei isso com vocês antes. Se aqui tivesse uma soma ou uma subtração, esse 2 não poderia sair para fora. Só sai se for uma multiplicação ou uma divisão. Bom, o que significa isso aqui, galera? Se a distância entre esses dois pontos é 3, significa que esse A ele pode ser tanto 2 raiz de 2 quanto menos 2 raiz de 2. Ele pode ser qualquer um desses valores que a distância entre esses dois pontos vai ser 3. Beleza? Então vamos para o próximo problema. E não está querendo apagar mais. Deixa eu diminuir a borracha aqui. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. A abscissa de um ponto P é menos 6 e sua distância ao ponto Q é raiz de 74. Determine a ordenada do ponto. Então, galera, lembrem-se o seguinte. Aqui ele está falando que tem um ponto que ele está chamando de P. Tá? Esse ponto ele vai ter as suas coordenadas. Aqui fica a abscissa, aqui fica a ordenada do ponto. Beleza? Então ele está falando que a abscissa, que é esse primeiro número que aparece aqui, é menos 6. Só que ele não falou nada da ordenada do ponto, que é o outro número que ficaria aqui. Inclusive, é o que ele quer que a gente encontre. Ó. Determine a ordenada do ponto. Então, vamos chamar aqui de x, de a, de b.
Como aqui já na fórmula já tem a letra x, vamos chamar de b para não correr o risco de confundir. Pode chamar de a também, de c. Tá? Beleza, então essas são as coordenadas do ponto P. A abscissa é menos 6 e a ordenada eu não sei, vou chamar de b. Bom, a distância entre esse ponto e um outro ponto Q de coordenada 1 e 3 é raiz de 74. Sabendo disso, encontre essa ordenada aqui do ponto P. Então é isso que o exercício quer. Bom, então é praticamente o mesmo exercício anterior. Então vai ficar a distância do ponto P ao ponto Q é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então vamos chamar a coordenada do primeiro ponto aqui de x0, y0 e aqui de x e y. E vamos substituir os valores aqui. A distância entre esses dois pontos, o exercício está falando que é raiz de 74. Então vou colocar aqui raiz de 74. Aí vai ficar o x é 1, menos o x0 é menos 6. Eu vou colocar um parênteses para separar o menos com outro menos. Mais o y é 3, menos o y0 que é b. Eu não sei o valor, é o que eu quero encontrar. Então vou repetir aqui. Raiz de 74. Então vai ficar aqui, ó. Menos com menos dá mais. Fica 1 mais 6, que dá 7. Então fica 7 ao quadrado. Mas 3 menos b não tem como resolver. Assim, não tem como fazer essa subtração. Então eu vou repetir aqui, ó. 3 menos b. Bom, agora vamos tirar essa raiz quadrada. Para tirar essa raiz quadrada, eu vou levar ao quadrado dos dois lados da igualdade. Então, esse 2 do expoente é cancelado com o 2 invisível da raiz, do índice da raiz, beleza? Então, essas raízes vão sumir. Então, aqui vai ficar só o 74. E aqui vai ficar 7 ao quadrado, mais 3 menos b ao quadrado. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Bom, galera, esse parênteses aqui, ó, não tem como a gente subtrair um número por uma letra. 3 menos b, não tem como a gente fazer essa subtração. A menos que eu soubesse o valor do b, aí dava para subtrair, mas como a gente não sabe, não tem como subtrair. Só que tem como a gente resolver esse parênteses aqui, ó. Vocês se lembram como que a gente resolve isso aqui? E qual é o nome que a gente dá para essa conta? Essa conta aqui ela tem um nome bem característico. Vocês se lembram? Isso aqui se chama quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Se aqui tivesse um mais, seria quadrado da soma. Como que a gente resolve o quadrado da diferença? Fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou repetir, não esquentem, tá? Então aqui, ó, a gente tem o primeiro termo e temos o segundo termo. Então vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos com calma. Quadrado do primeiro. Então é o primeiro ao quadrado. Menos, se tivesse um mais, a gente colocaria um mais aqui agora, tá? Então menos
Aí, 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo, que é b, mais, aí independente de ter um menos aqui, a gente coloca um mais aqui, ó, mais o quadrado do segundo. Então, b ao quadrado. Então, vou repetir, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É assim que você resolve qualquer quadrado da diferença, tá? Então, nós vamos colocar isso daqui nessa parte aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, 74 igual 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E ali vai ficar quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo, que é b, então fica b ao quadrado. Então vai ficar 74, deixa eu aumentar o zoom aqui agora. Então vai ficar 74 igual a 49. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes b, 6b, mais b ao quadrado. Aí aqui, galera, é o seguinte, essa conta ela vai cair em uma equação do segundo grau. Nas equações do segundo grau, a gente costuma deixar elas igual a zero. Então, para deixar igual a zero, eu vou passar todos os termos para o lado esquerdo. Inclusive, eu já posso até fazer essa conta aqui, ó. 49 mais 9 vai dar 58. Então, vou passar todos os termos para cá, para o lado esquerdo da igualdade. Começando pelo b ao quadrado. Então, o b ao quadrado está positivo, ele vem para cá negativo. O 6b está negativo, ele vem para cá positivo. Aí aqui, ó, 49 mais 9, 58. Aí o 58 está positivo, vem para cá negativo. E o 74 já estava do lado esquerdo, então a gente simplesmente repete ele aqui. Ele estava positivo, continua positivo. Como eu tirei tudo que estava aqui do lado direito, eu fiquei com 0. Agora vamos só fazer essa conta aqui, ó. Vou repetir isso aqui. Menos 58 mais 74. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 74, e subtrai. Então vamos subtrair isso aqui. O 4 não dá para subtrair com 8, pega emprestado o 7. O 7 vira 6, aqui vira 14. 14 menos 8, 6. 6 menos 5, 1. Então dá 16. Bom, você pode deixar a equação assim. Só que geralmente, quando o número, a letra que está ao quadrado fica negativa, a gente costuma multiplicar toda a equação por menos 1 para ela ficar positiva. Isso não altera o resultado. Se você deixar assim, você também vai conseguir chegar na resposta. Só que eu vou multiplicar por menos 1, que fica melhor. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 para que esse b ao quadrado fique positivo. Então, menos 1 vezes menos b dá b positivo. B ao quadrado positivo, porque esse menos com esse menos dá mais, e 1 vezes b ao quadrado é o próprio b ao quadrado. Aí, menos com mais, menos, vai dar menos 6b. Menos com mais, menos, vai dar menos 16. Bom, galera, isso aqui é uma equação do segundo grau. Quando vocês estudaram a equação do segundo grau, geralmente vocês estudaram com a letra x, mas isso não altera nada. É como se a equação tivesse assim, ó. É a mesma coisa, tá? Só que lá é b ao invés de ser x. Bom, como essa é uma equação completa, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para responder ela. Antes de utilizar a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar o delta. Para encontrar o delta, eu vou encontrar primeiro os coeficientes da equação. O b, o c e o d. Desculpa,
Desculpa. O A, o B e o C. Não tem D não. A, B, C. O que é esse A? O A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado, que no caso é o B. Qual é o número que está acompanhando esse B aqui, ó? Professor, não tem nenhum número aqui acompanhando. Quando não tem, é porque é um invisível. Então, o A é 1. O coeficiente B é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado, que no caso é essa. Então, o B é o número que fica aqui, ó. Então, é menos 6. Acho que não foi uma boa ideia ter chamado essa coordenada aqui de B, ó, porque pode confundir vocês com essa outra letra B aqui. E esse C? E o coeficiente C? O coeficiente C é o número que fica sozinho, sempre acompanhado do sinal. Então, é o menos 16. Bom, agora que eu encontrei os coeficientes da equação, eu posso utilizar a fórmula do delta, que também pode ser chamado de discriminante da equação. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar delta é igual. O b é menos 6. Então, vou colocar aqui menos 6 ao quadrado, porque o b está ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a é 1. Vezes o c. O c é menos 16. E o quadro aqui acabou, hein? Vamos... Eu vou apagar essa conta aqui de cima. Pra gente fazer aqui em cima. Bom, então vamos lá, então. Então vou jogar isso aqui para cá. Então vai ficar delta é igual menos 6 ao quadrado. O número negativo ao quadrado com o menos dentro do parênteses, o menos some. E fica 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, dá 36. Aí esse menos com esse menos, como é uma multiplicação, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 dá 64. 36 mais 64 dá 100. Agora que a gente encontrou o delta, a gente vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é B igual. Vixe, esse B aqui, galera, ele vai dar problema. Por enquanto, vamos chamar esse B de x, tá? Só para não gerar confusão. Por enquanto, vamos chamar esse B de x. Esse B que a gente está tentando encontrar aqui, tá? Então, x é igual menos B, aí esse B é esse B aqui, ó. É o coeficiente. Então, menos B mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2A. Então, vai ficar menos o B, coeficiente B. Coeficiente B é menos 6. Então, vou colocar menos 6 aqui, ó. Colocar entre parênteses para não juntar os sinais. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta que a gente encontrou é 100. Sobre 2 vezes o coeficiente A. O A é 1. Beleza? Bom, continuando aqui. Vai ficar x é igual. Esse menos com esse menos dá mais. Então fica 6 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada do 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E 2 vezes 1 é 2. Bom, como a gente tem um sinal de mais e um sinal de menos, e não tem como fazer as duas contas ao mesmo tempo, a gente vai separar essa equação em duas.
uma usando só o mais e outra usando só o menos. Então nessa daqui eu vou usar só o mais ou só o menos, tanto faz. E na outra eu uso outro sinal. Vou chamar isso aqui de x', essa aqui de x'. Então vai ficar 6 mais 10, 16. Fica 16 dividido por 2, que é 8. Menos 6 menos 4. Menos 6 menos 10 dá menos 4. Que menos 6? 6 menos 10 dá menos 4. Aí fica menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então essas são as nossas respostas. Como esse x aqui é o nosso b aqui que a gente está tentando encontrar, então a gente tem que aquele b lá, ele pode ser tanto o 8, quanto ele pode ser também o menos 2. Ok? Então aqui, ó, pode ser tanto o 8 quanto o menos 2. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!